Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor esteja e permaneça conosco. Sempre que a irmã Érica canta, a gente tem a sensação de que as letras estão saindo da boca dela e agarradas na melodia. Parabéns, viu, irmã Érica? Deus abençoe sua vida. A irmã canta muito parecida com o meu estilo, assim. Eu canto muito parecido com a irmã. Eu não entendi o motivo do sorriso, mas tudo bem. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vocês ouviram aí o pastor Aécio bem informar do nosso drive? Muitas pessoas na cidade passando necessidade, meus irmãos. Muitas pessoas. Então, esse drive será durante todo o dia, a parte da manhã e o período da tarde. Isso é muito importante porque nós temos, graças a Deus, alimento em casa, mas muitas pessoas passando necessidade. Muitas. Tá bom? Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido Deus e Pai da eternidade, queremos nessa hora, Senhor, apresentar nossa cidade. Provavelmente o prefeito foi reeleito, o prefeito Colbert. Nós não sabíamos quem seria o eleito, mas aquele que fosse escolhido pelo povo, nós devemos, como uma obrigação cristã, orar por nossas autoridades. Nesse momento, como igreja, eu peço ao Senhor pela vida do prefeito Colbert, peço ao Senhor que o dê sabedoria, o cerque de pessoas com temor a Deus, que ele, o seu vice, os secretários, o primeiro, o segundo, todos os escalões da prefeitura, sejam pessoas constrangidas pelo Espírito de Deus a serem honestas, justas e compadecidas. Pedimos também, ao terminar o culto, que a cidade esteja pacificada e que chegamos em nossos lares na mais perfeita paz do Senhor. Agora te peço que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja para o teu louvor, e que esta palavra, independente daquilo que o pastor falará, já cause por si impacto na vida dos homens e das mulheres presentes e os que estão nas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, só quem passou pela experiência da morte, e não da quase morte, da morte, sabe como essa experiência é difícil. A experiência da morte de alguém que a gente ama é muito difícil. Anos e anos remoendo em nosso ser. Mas quem já passou vai entender a minha fala. A gente fica de vez em quando olhando para o caixão assim, e a nossa mente, o nosso cérebro, fica processando assim: nem para levantar, nem para ressuscitar.
E eu já disse aqui que eu tenho um hábito. Dentro de mim eu falo, Senhor, ressuscita meu pai. Fiz umas 10 vezes essa oração, não deu certo não. Mas eu ficava o tempo todo ali dizendo, porque até a última hora, quando o caixão é baixado ou é engavetado, a gente fica com uma pontinha de esperança. A gente está vendo. Mas depois que sepulta, é como se um ciclo se cumprisse na nossa vida. Por isso que o sepultamento é importante. Fecha-se um ciclo. Depois que sepulta, a dor procura o seu espaço e a dor se assenta. Vai viver as fases do luto. Mas depois que sepulta, é engraçado que a dor sai correndo por dor de cabeça, a pressão arterial, mas ela encontra o seu lugar. Porque o sepultamento devolve aquele sentimento de que algo pode acontecer. Por isso, quando uma pessoa perde alguém e o corpo não aparece, se for um menino de moto, 20 anos, toda moto que passa à porta da casa daquela senhora, ela fica pensando, é meu filho. Então, o sepultamento é importante para fechar um ciclo e começar um outro. E a Bíblia diz que essa mulher da cidade de Naim, Naim significa lugar formoso, lugar bonito. Essa cidade, vamos dizer assim, 35 a 40 quilômetros da cidade que Jesus estava, Cafarnaum. No início do capítulo 7, do 1 ao 10, Jesus está em Cafarnaum, na aldeia de Naum. E lá, ele recebe a visita de um representante, de um homem importante, de um centurião, um líder de 100 homens. E esse centurião tem um funcionário, tem um servo que ele estima muito. Ele manda um recado para Jesus, se ele pode curar aquele servo dele. E Jesus diz para os funcionários dele, não, eu vou lá. E ele diz assim, não, diga a ele que não precisa vir, não. Precisa vir, não. E é engraçado, irmãos, que na cura desse servo, do centurião, um homem que tinha o domínio de mais de 100 homens do exército romano, Jesus nos ensina uma coisa interessante. Quando a cura parte de Jesus, ele tem uma diversidade metodológica incrível, como Jesus tem uma pluralidade na forma de agir. Ele não age de uma forma só. Tem uma que ele diz assim, pode ir para casa. Tem outro que ele diz, eu vou à sua casa. Tem um que ele diz, vai lavar o rosto, porque eu sujei o seu rosto. Tem um que ele diz, levanta, porque você está me perseguindo. Então Jesus tem dessas coisas. E depois que ele termina esse milagre, imagine a alegria dos discípulos e de Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 7 do primeiro versículo. O verso 6 diz assim, Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma só palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a eles, vai, e eles têm que ir. Eu digo a outro, vem, ele vem. E ao meu servo fazer isso, ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então você imagine como é que os discípulos de Jesus estavam. Eles deviam estar muito felizes. E aí Jesus está viajando. Jesus viaja para Naim. 35 quilômetros, praticamente um dia fechadinho de viagem. E eu creio que pela ação do Espírito Santo, a viagem de Jesus é programada pelo Espírito Santo. Ele vai viajando, e quando ele sai dali, ele sai com alegria entre os discípulos, porque um milagre aconteceu, meu irmão. Então há uma grande alegria. Só que Jesus chega na entrada da cidade,
na cidade formosa, e quando ele chega à porta da cidade, ele vai com um grupo muito feliz porque um milagre tinha acontecido, e uma mãe vai com um grupo muito triste porque o seu filho tinha falecido. Duas multidões, dois sentimentos, dois comportamentos, duas histórias, dois encontros. E desses encontros, alguém já disse que ali é o encontro entre a vida e a morte. A vida, que é Jesus, e a morte, que é o Filho. O outro encontro que nós podemos dizer aí é o encontro de duas multidões. É o encontro da vida e da morte. É o encontro da multidão triste e da multidão feliz. Um outro encontro é o encontro dos dois filhos. O encontro do filho vivo, que é Jesus, e o encontro do filho morto, que é o filho da viúva. Mas é também o encontro de dois filhos com fim diferente. Dois filhos com futuro diferente. Um filho vivo que vai morrer e um filho morto que vai ressuscitar. Um filho vivo que vai morrer, mas que vai ressuscitar. Um filho morto que vai ressuscitar e depois vai morrer. Então, são esses dois encontros que acontecem nesse texto. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, ele chega no dia subsequente, no outro dia, provavelmente, como era uma família judaico-cristã, uma família com concepção religiosa, essa família não ficava os 4 dias, eles simplesmente, no primeiro dia, eles levavam o corpo. Então, a Bíblia diz que Jesus dirigia-se a essa cidade chamada Naim, ia com eles os seus discípulos e uma multidão. Pois bem, no verso 12, diz que, ao aproximar-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único da viúva. Olha que coisa interessante. O filho único de Deus, vivo que vai morrer, se encontra com o filho único da mulher, morto, que vai reviver. A Bíblia diz que ele sai ao encontro, encontra essas duas multidões, e de um lado e de outro, a multidão. Mas o verso 13 diz assim, vendo-a. Queridos irmãos, observe bem como Jesus ele é poliapresentativo. Quando Jesus cura o filho do centurião, quem tem a fé para cura é o centurião. É o centurião que diz, Jesus, eu tenho fé, que o Senhor pode curar o meu servo. É o centurião. Quando Jesus encontra a viúva com seu filho morto e a sua comitiva, não tem ninguém ali com fé. Nesse momento, as pessoas estão com lágrimas. Então, de quem é a fé? Porque no caso do centurião, a fé foi do centurião. E no caso da viúva de Naim, de quem era a fé? Que o menino não tinha mais fé, porque ele estava morto. Morto não se comunica. É porque tem momentos que Jesus ele não precisa da fé de ninguém para agir. Em nenhum momento ele precisa. Mas em alguns ele deixa as pessoas desenvolver a sua fé. Nesse caso, a fé vem da compaixão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela. E porque Jesus se compadeceu dela, olha bem, vendo-a, se compadeceu dela. A ideia do compadecer aqui é piedade. Jesus é piedoso. Ele se compadeceu dela. Ele olhou para ela e disse assim, puxa, que sofrimento dessa mãe. Que sofrimento dessa mãe. Ele se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Como assim? Só quem está vivendo o velório de alguém da sua família sabe. Quando alguém diz assim, não chore. Parece que lhe deu um beliscão. Porque quando diz não chore, eu choro mais ainda. Mas Jesus disse para aquela mãe, não chores.
Mas tem uma coisa aqui muito interessante, meus irmãos, porque nesse contexto de Jesus, havia dois grupos que eram pagas e muito bem pagas para chorar. Havia as carpideiras, que eram mulheres especialistas no choro. Essas mulheres, elas treinavam, elas passavam tempo treinando as suas emoções para chorar de verdade. Muitas pessoas pensam que a carpideira, elas fingiam que estava chorando. Não, não. Elas treinavam as emoções. Elas faziam vários intensos treinamentos para chorar. E ela chorava. Então, a primeira proposta que eu quero fazer para os irmãos aqui, que elas choravam para substituir as lágrimas da mãe ou dos familiares. Porque os familiares precisavam socializar, conversar com as pessoas. Então, quando a mãe parava de chorar, as carpideiras continuavam chorando. Mas Jesus olha e provavelmente Jesus vê a multidão, e quando Jesus vê a multidão, visto que depois do cortejo do caixão vinham as carpideiras chorando, que eram 2 etapas, Jesus sabia que aquelas mulheres estavam chorando. E quando Jesus as vê chorando, os vê carregando, Jesus simplesmente só olha para a mãe. E embora tenha uma multidão, não sei se você consegue enxergar como eu, talvez eu esteja cinematograficando demais aqui, talvez eu esteja teatralizando demais, mas tem uma multidão do lado de lá, e se tem uma multidão do lado de lá, o meu campo visual pega a multidão, gente. E no meio daquela multidão, a Bíblia diz assim, vendo-a. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que Jesus tem um olhar da individualidade. Apesar da multidão, Jesus vê a individualidade humana. Vendo-a. Você que está em casa, veja o que a Bíblia está dizendo. Vendo-a. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Eu fico pensando em Jesus olhando para essa mulher. E você sabe que esse compadecer aqui tem a ver também com emoção e sentimento. Jesus expressa isso, ele se compadeceu, ele se constrangeu. E a expressão aqui é íntima compaixão. E ele, tomado de uma íntima compaixão, é algo muito singular, pessoal, individual. E ele disse, não chores. Não chores. É como se Jesus chegasse para ela dizendo assim, calma. Eu cheguei. Perceba que em João capítulo 11, quando Jesus chegou, as irmãs não choravam mais, porque elas já tinham assimilado o golpe. Lázaro já tinha morrido. E lá é diferente porque Jesus disse assim, onde foi que colocaram ele? Elas disseram, deixa isso para lá, não mexe não, está fedendo. Jesus disse, eu quero ver. E quando chegou lá, Jesus pediu para tirar a pedra. E Jesus deu uma palavra para Lázaro. Lázaro, sai para fora. Nesse caso, o menino não tinha sido enterrado ainda. E o menino não tinha sido enterrado, mas ele estava a poucos metros, porque foi a entrada da cidade. Ele estava a poucos metros do sepultamento. Acabou a história. Então Jesus olha para essa mulher como se ele dissesse, calma, eu cheguei. Não chores. Por que Jesus disse não chores? Porque Jesus ele é anti-lágrimas? Por que Jesus disse não chores? Porque Jesus acha que a mãe não tem que chorar quando perder um filho? Jesus disse não chores porque ela ia receber um milagre. Ela ia ter que cuidar do menino. Ela ia ter que dar comida ao menino. Ela ia ter que glorificar a Deus. E depois ela ia chorar de alegria, mas agora as lágrimas do sepultamento são transformadas em lágrimas de ressurreição. Louvado seja Deus. O menino simplesmente passivo no caixão, no esquife, é bem provável que esse caixão não seja como os atuais, fechado. É bem provável que fosse um caixão em forma de esteira, com pequenas bordas. E lá você tem simplesmente esse cortejo caminhando. E depois que Jesus faz esse movimento com as palavras e diz, não chores, Jesus simplesmente
depois de dirigir a essa mulher, o verso 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão. Bom, aqui Jesus, na religião, Jesus pecou. Para a religião, Jesus pecou. Porque cerimonialmente ele não podia, ninguém podia tocar no morto ou nos adereços de um morto. Vamos lá em Levítico 19. Tem condição de colocar para mim aí? Levítico 19. Vamos ver aí um texto muito interessante. Levítico 19, deixa eu ver aqui qual foi dos dois que eu coloquei. Levítico 19, vamos ler a partir do verso 3. Levítico, capítulo 10. Ô, Gel, desculpa, bota a partir do 11. Olha o que diz esse texto, irmãos. Diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto ou cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Eu nem vou ler todo, mas olha o que ele está dizendo. É bem provável que quem escreveu o livro de Números, é bem provável que também seja Moisés. Então, quando ele está escrevendo essa lei cerimonial, o que ele está querendo ensinar para o povo de Israel? No fundo, nós temos uma lei muito voltada para a ação sanitária, sim, mas também tinha a ver com o conceito religioso, que o vivo não toca o morto. Então, quando o escritor aos Números, ele escreve isso, ele está mostrando a lei. Então, era lei, se você toca no morto, você poderia, inclusive, ser apedrejado, alvejado ali. O que acontece? Depois que Jesus olha para essa mulher, depois que Jesus, olhando para ela, diz, não chores, Jesus simplesmente toca o caixão. É incrível, irmãos, como Jesus que tocou o caixão, ele não ficou contaminado e aquele que estava no caixão ficou purificado. Aquele que estava no caixão ficou purificado porque Jesus não ficou contaminado. Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, verso 26. Fala que Jesus não foi contaminado, não teve pecado, e em nada Jesus pode ser contaminado. O que nos leva a entender, meus irmãos, que o Jesus que disse para aquela mulher, não chores, o Jesus que tocou no esquife, agora ele tem um outro desafio. O encontro das duas multidões, o encontro do filho que está vivo que vai morrer, o encontro do filho que está morto e vai ressuscitar, o encontro do filho que está vivo vai morrer e ressuscitar, o encontro do filho que está morto vai reviver e depois vai morrer. E esse mesmo Jesus tem um outro desafio. O próximo desafio de Jesus é parar os homens. Ele consegue parar as carpideiras, provavelmente, ele para a mãe, ele para o caixão, mas olha o que diz o texto. E parando, ele tocou e parando os que o conduziam. Quem carregava o caixão eram os homens. Então Jesus toca no caixão e você pode agora, com a sua visão imagética, você pode começar a pensar de que forma Jesus parou esse caixão. Número 1, foi pela força? Jesus parou assim quando ele tocou no caixão e diz, aqui ninguém passa. Aqui ninguém avança, seria pela força? Seria pela ousadia de alguém naquele tempo tocar num caixão e chamar a atenção dos homens que carregavam aquele caixão? Seria ousadia? Seria autoridade? Que independente de quem estava lá, ele sabia quem era ele?
seria uma ação divina, o Espírito Santo já atuando na pessoa de Jesus? Ele parou os homens. Então ele para a multidão, ele para as carpideiras, ele para a mãe, ele para os homens. Aqui, irmãos, é Jesus dizendo para nós assim: quando eu quero fazer um milagre, eu paro a agenda de quem quer que seja. Não importa a sua agenda, não importa o que você vai fazer, está fazendo ou está indo realizar. Quando eu vou fazer um milagre, eu paro a agenda de quem quer que seja. Louvado seja Deus. A outra coisa que vem ao meu coração quando Jesus para essa comitiva, quando Jesus consegue parar os homens, ele para os homens e nós percebemos pelo texto que não há resistência. Os homens não resistem a Jesus. Porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele é irresistível. Quando Jesus chega na casa de uma pessoa, ele é irresistível. E os homens não resistem a Jesus. E Jesus já não tem mais a preocupação com a multidão. Jesus não tem mais a preocupação com as carpideiras. Jesus não tem mais a preocupação com o caixão, nem com os homens. Agora a preocupação de Jesus é o jovem. Nós não sabemos se esse jovem é um jovem de 33, 35, 36, já que adolescência e até 32 anos. Mas ele é um jovem. E Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Fazer igual o irmão Lorival. Como assim? E quem disse que morto escuta? Jovem, levanta. Jovem. Só foi uma vez, irmão. Jovem, levanta. E olha o que aconteceu. Jovem, eu te mando, levanta-te. Engraçado, irmãos, que olha o que acontece no verso 15. Sentou-se. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. O que será que ele falou, irmão? Você pode perguntar a Jesus aí para mim? Ele falou o quê? O que será que ele falou? Eu sou curioso demais. Ele falou o quê? Mas Jesus não mandou ficar em pé, irmãos? O que ele sentou? Pergunta interessante, né? Jovem, eu te mando, levanta-te. Só para você ter ideia, a visão que aparece aqui são aqueles homens parados, perplexos, segurando o esquife. O jovem está deitado e o levanta ali não é sair dali. O levanta ali é assentar-se ali. E quando aqueles homens ainda segurando, vê o movimento da parte do corpo daquele jovem, e aquele jovem se curva, se levanta, assenta-se. Ele começa a falar. Tem coisas na Bíblia que dá uma vontade de ficar perguntando a Deus, não é? O que uma pessoa fala quando recebe um milagre? Fala o quê, irmãos? O que fala quando recebe um milagre? O que você falaria se você tivesse morto e Jesus te ressuscitasse? Você falaria o quê? Mãe, estou vivo. Mãinha, você falaria o quê? O que se fala, irmãos, quando o milagre bate à nossa porta? Ele começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Poder divino. Restituição. Devolução. O filho vivo que ia morrer ressuscitou o filho morto. O verso 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor. Engraçado, irmãos, que a ideia do texto original aqui, no temor, é fobia, é angústia. Aqui é como se fosse um tempo de transição. No primeiro momento, quando eles viram aquele milagre acontecer, a ideia do texto original é que eles ficaram com medo,
pavor, fobia. Isso foi sendo trabalhado no coração deles. Eles foram processando, caindo em si. E eles perceberam que ali estava o Redentor. E eles saíram da fobia, do medo, do temor, do pavor. E eles começaram a glorificar a Deus. Diga amém. À medida que eles iam glorificando a Deus, à medida que eles iam glorificando a Deus, eles diziam: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eu quero ver aqui um texto com você que me chamou a atenção. Não apenas um, mas, Gel, você pode me ajudar aí? Vamos primeiro aí no Salmo 106, verso 4. Veja que coisa fantástica, Salmos 106, 4. Se você quiser e gostar de marcar, recomendo que você marque aí. A ternura de Jesus é manifesta. Olha bem, lembra-te de mim, Senhor. É um salmista falando, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Deus é um Deus que visita-nos. Mas eu não já tenho Deus, eu não já tenho Espírito Santo? Sim. Mas tem momentos que nós precisamos de uma visitação de Deus. Mas no Antigo Testamento não era assim, pastor? Sim. Mas no Novo Testamento, Deus visitou a mulher viúva de Naim. Ele pode visitar a sua vida. Ele pode visitar a sua casa. Ele pode visitar o seu coração. Ele pode te ajudar a vencer a masturbação. Ele pode te ajudar a vencer a mentira. Ele pode te ajudar a vencer a carne. Ele pode ajudar você a vencer o que está no seu coração, que não agrada a Ele. Deus visitou o seu povo. Vamos lá em Lucas, capítulo 1, verso 68. Lucas, capítulo 1, 68. Olha o que diz aí, Lucas 1, 68. O 78 é quase a mesma coisa, mas bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Olha que coisa linda. Porque visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Vamos dar um pulinho aí no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 21. Olha o que diz esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Essa história é linda, porque Ana é muito humilhada. Ana é pisoteada pela moral religiosa. E ela é tida como embriagada, como bêbada. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Tem gente que acha que Ana só teve Samuel, né? Abençoou o Senhor, pois, a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Bota o 22. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Aí nós temos 2 casos. Eli, que era o sumo sacerdote, era o bambambam da religião, e que era visitado por Deus porque era um sumo sacerdote, mas não obedecia a Deus. Nós temos uma mulher rejeitada, marginalizada, porque era estéril, e foi visitada por Deus, e consagrou seu filho ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos irmãos, Lucas nos faz essa conexão, essa comparação entre a mulher, a viúva de Naim, que leva o seu filho e entrega o seu filho, seu único filho, e a palavra que aparece aí, tanto para Gênesis capítulo 22, como aqui é Iaride, seu único filho.
E a mesma mulher que vai levando o seu filho, que recebe seu filho de volta, ela vê do outro lado, ela fazendo a tipologia de Deus levando Jesus, ela vê do outro lado o Jesus fazendo um milagre na vida dela. Mas a história segue, o filho dela que estava sendo levado à porta de Jerusalém para ser sacrificado, lá na frente, porque o filho dela foi poupado, porque eu fui poupado, nós fomos poupados, Jesus passou por aquele portal de Jerusalém e foi sacrificado, morreu por mim e por você. Mas a boa notícia, você sabe, ele ressuscitou, louvado seja Deus. Então não chores, porque eu estou aqui. Eu te digo, meu filho, levanta. Eu te digo, meu filho, se levante. A fé de Jesus é suficiente. Ele consegue parar a multidão, ele consegue parar a mãe, ele consegue parar o caixão, e ele consegue parar os homens que conduziam o caixão. Ele é o sinal de vida, ele é o sinal de ressurreição, ele é o milagre que acalma o coração. O medo daqueles homens se transforma em glorificação, porque Deus visitou o seu povo. Nesses dias que nós temos vivido, irmãos, quando a gente fala isso, tem muitas pessoas que não estão passando problema nenhum. Aí não conseguem entender o que a gente fala aqui, não. Mas nesses dias que temos vivido momentos tão difíceis, uma palavra dessa é mais do que pertinente para trazer ao nosso coração uma convicção, meu irmão, minha irmã, que Deus pode te visitar ainda esta noite, trazendo paz à sua vida, ressuscitando a esperança, ressuscitando a fé, ressuscitando a comunhão. Deus pode te visitar ainda nessa noite, porque Deus visitou o seu povo. Nesse tempo que passamos com tanta dificuldade, leia um texto desse que Jesus toca no intocável, ressuscita o morto. Isso nos remete a pensar que Jesus pode tocar naquela que ninguém conseguiu tocar, nem o marido, nem a mulher, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, ninguém conseguiu tocar. O intocável, Jesus pode tocar. Por fim, Jesus, quando faz um milagre, segundo esse texto, a expressão hermenêutica do texto, Jesus, quando faz um milagre, é tão somente num primeiro momento. Jesus faz um milagre para ajudar aquela mãe. Ele se compadeceu da mãe. Não é, Kézia, como Deus tem cuidado da irmã. Mas por que Deus não faz nada sem grandes propósitos? A intenção era graçar aquela mãe, mas no plano divino, o temor tomou conta daquele lugar e Jesus se fez conhecido, ultrapassando as barreiras do povo judeu. É bem verdade que a incredulidade veio depois, é bem verdade que isso é presente na vida deles, mas não importa, seja por fingimento, por verdade, por falsidade, diz Filipenses capítulo 1, verso 18, eu me regozijo e me regozijarei mais no nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Deus visitou o seu povo. O Deus que visita o seu povo. Você talvez nem força você tem para vir à igreja. Você não tem coragem de nem contar para um irmão ou para um irmão que você tem passado. Você faz parte dessa multidão que caminha, que desfila, levando o seu funeral. Você faz parte dessa multidão que carrega o esquife de morte. E um dia você já esteve na multidão do que carrega alegria. E eu quero lhe convidar nessa noite para você trocar a multidão
Saia da multidão de morte, venha para a multidão da vida. Saia da multidão das lágrimas e venha para a multidão da glorificação. Saia da multidão da incredulidade e venha para a multidão da fé. Pastor, mas eu não tenho fé. Eu não creio mais. Eu já tentei de todas as formas. Eu acho até que Deus não existe. Eu não acredito em Deus. Deus acredita em você. Ele não precisou da fé da viúva de Naim. A cidade formosa era agora a cidade do luto. Ele não precisou da fé das carpideiras. A fé do jovem já não existia mais. Os homens só sabiam carregar o caixão, o esquife. Mas o Senhor, por sua infinita graça, Ele parou a multidão. Ele parou aquela mãe. Ele parou o caixão. Ele parou os homens. Ele parou a morte. 1 Coríntios capítulo 15, todo ele é um desfile, é um tratado, é um grito, é um brado de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso Deus venceu a morte. Aleluia! Deus visitou o seu povo. Oh Espírito Santo, essa família precisa da tua visitação, meu Pai. Essa menina vivendo esse problema, Senhor, essa enfermidade precisa da tua visitação. Esse homem internado precisa da tua visitação. Essa família vivendo desemprego, chorando porque talvez o auxílio emergencial já está acabando, precisa da tua visitação. Essa senhora precisa da tua visitação. Esse senhor precisa da tua visitação. Esse líder precisa da tua visitação. Essa moça carente precisa da visitação. Esse moço carente precisa da tua visitação. Esse moço em pecado precisa da tua visitação. Essa moça em pecado precisa da tua visitação. Eu preciso da tua visitação. Nós precisamos da tua visitação. Visita teu povo, ó Deus, porque eu já sou o seu povo. Eu já tenho o teu Espírito Santo. Visita lembrando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele ficou para nos lembrar de todas as coisas. E só é lembrado quem já sabe, só sabe quem lê a palavra. Então, ó Deus, lembra o teu povo que a palavra é fundamental. Porque sem a palavra não tem poder. Porque errais não conhecendo a palavra nem o poder de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor visita o teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou para aquela mãe: não chores. É como se ele dissesse: tenha calma, eu cheguei. Obrigado, Pai. Obrigado, porque quando o Senhor chegou na minha vida, tudo mudou. Quando o Senhor chegou na vida daquela mulher, tudo mudou. E eu espero que mude também na vida do meu irmão, da minha irmã. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.